Você já se perguntou por que algumas pessoas entram numa sala e todos imediatamente prestam atenção nelas? Hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode se tornar essa pessoa que todos respeitam e admiram, mesmo que agora você se sinta ignorado ou subestimado. Nesses próximos minutos, vou compartilhar 7 segredos que descobri depois de estudar o comportamento de pessoas influentes por anos. Coisas que eles nunca te contam, mas que fazem toda a diferença. E o mais importante, você não precisa mudar sua personalidade ou fingir ser alguém que não é. Na verdade, o terceiro segredo que vou revelar é tão poderoso que muitas pessoas notam a diferença em menos de uma semana após começar a aplicá-lo. Então fica até o final, porque se você perder essas dicas, vai continuar a ser tratado da mesma forma que está sendo agora. E eu sei que você merece muito mais do que isso. Você está pronto para finalmente receber o respeito e a admiração que merece? Vamos lá! Dica 1. Linguagem corporal poderosa. Você já notou como se sente quando entra numa sala cheia de insegurança? É como se todo mundo pudesse sentir isso, não é? A verdade é que seu corpo fala muito antes da sua boca. Quando você se encolhe, cruza os braços defensivamente ou evita contato visual, está enviando uma mensagem clara para todos ao seu redor. Não me leve a sério. E adivinha? As pessoas obedecem exatamente a essa ordem inconsciente. O problema é que muitos de nós desenvolvemos esses hábitos corporais sem nem perceber, depois de anos aceitando um papel secundário ou após experiências que diminuíram nossa confiança. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reprogramar sua linguagem corporal a partir de hoje. Comece com uma postura ereta, não exagerada como um soldado, mas confortavelmente reta, como se um fio invisível puxasse o topo da sua cabeça para cima. Mantenha seus ombros para trás e relaxados, não tensos. Pratique olhar as pessoas nos olhos por alguns segundos mais do que você normalmente faria. Não é para encarar de forma intimidadora, mas para demonstrar presença e atenção. Quando estiver sentado em reuniões, ocupe seu espaço, não se encolha na cadeira. Coloque as mãos sobre a mesa ou use gestos abertos quando falar. Vou te contar uma história real. Tenho uma aluna chamada Mariana, que era constantemente interrompida nas reuniões de trabalho. Ela começou a praticar essa linguagem corporal mais assertiva e, em apenas 2 semanas, notou que as interrupções diminuíram drasticamente. As pessoas começaram a esperar ela terminar de falar. O mais impressionante é que ninguém conseguia apontar exatamente o que havia mudado nela, mas todos sentiam uma diferença. Quando você domina sua linguagem corporal, as pessoas não apenas te escutam mais, mas também assumem que você tem autoridade sobre o assunto, mesmo antes de você abrir a boca. É como ter um superpoder invisível que muda completamente como os outros te percebem. Dica 2. Fale menos. Diga mais. Um dos maiores erros que cometemos quando queremos ser respeitados é achar que precisamos falar muito, explicar demais, justificar cada pensamento. Percebe como as pessoas realmente influentes falam? Elas usam menos palavras, mas cada uma delas tem peso. Elas sabem que o respeito não vem da quantidade, mas da qualidade do que é dito. O problema é que quando falamos demais, especialmente quando estamos nervosos, diluímos nossas ideias mais valiosas em um mar de palavras desnecessárias. E pior, damos a impressão de que estamos inseguros, como se precisássemos convencer a nós mesmos primeiro. Vamos praticar o poder da concisão. Antes de falar, faça uma pausa de 2 segundos e organize mentalmente o que quer dizer. Corte qualquer introdução desnecessária ou desculpas antecipadas como "isso pode parecer bobo, mas..." ou "não sei se isso é relevante". Vá direto ao ponto principal. Use frases declarativas e evite terminar afirmações com um tom de pergunta, aquele que sobe no final da frase como se você estivesse pedindo aprovação. Elimine expressões que diminuem sua autoridade como "eu acho que", "talvez", "tipo assim" ou "sabe". Substitua por "eu acredito", "na minha experiência", ou simplesmente afirme sem esses apoios verbais. Tive um cliente, Ricardo, gerente de um departamento onde ninguém seguia suas orientações.
Ele falava muito, explicava cada decisão extensivamente e se perdia em detalhes. Trabalhamos essa técnica por 1 mês. Ele começou a comunicar diretrizes em frases curtas e diretas, sem justificativas excessivas. Os resultados foram impressionantes. Sua equipe passou a executar suas instruções sem questionamentos constantes. Uma funcionária chegou a comentar: "Agora, quando o Ricardo fala, todo mundo presta atenção porque sabemos que ele não vai desperdiçar nosso tempo. Quando você fala menos e diz mais, as pessoas valorizam cada palavra sua. Elas param para escutar. E, principalmente, elas param de questionar sua autoridade, porque sua comunicação em si já demonstra confiança e clareza de propósito." Dica 3. Domine a arte do silêncio estratégico. Existe uma ferramenta poderosa que quase ninguém usa, mas que os grandes líderes e pessoas admiradas dominam perfeitamente: o silêncio intencional. O silêncio cria tensão e a tensão cria atenção. Quando todos estão falando ao mesmo tempo, querendo dar sua opinião rapidamente, a pessoa que se mantém em silêncio observador ganha um poder quase magnético. O problema é que nos sentimos desconfortáveis com o silêncio. Temos medo de parecer lentos, desinteressados ou sem opinião. Então falamos por impulso, concordamos rapidamente ou preenchemos qualquer espaço vazio com palavras, diminuindo o nosso impacto. Aqui está como usar o silêncio estrategicamente. Quando alguém te fizer uma pergunta importante, não responda imediatamente. Faça uma pausa de 3 a 5 segundos. Mantenha contato visual e só então responda. Isso mostra que você está realmente considerando a questão, não apenas recitando uma resposta pronta. Em reuniões ou discussões em grupo, não seja o primeiro a falar. Observe, escute atentamente e, quando finalmente falar, comece com: "Depois de ouvir todos os pontos de vista." Isso demonstra que você absorveu toda a informação antes de se pronunciar. Quando alguém te pressionar para uma decisão imediata, diga calmamente: "Preciso de um momento para considerar isso adequadamente." Uma cliente minha, Camila, era constantemente passada para trás em promoções, apesar de ser extremamente competente. Em nossas sessões, descobrimos que ela tinha o hábito de responder instantaneamente a tudo, dando a impressão de que não ponderava suas decisões com cuidado. Após implementar o silêncio estratégico, seus colegas começaram a notar uma mudança. Seu chefe chegou a comentar: "Você parece mais segura agora, mais ponderada." 6 meses depois, ela conseguiu a promoção que tanto merecia. O silêncio bem utilizado cria uma aura de mistério e profundidade ao seu redor. As pessoas começam a valorizar suas palavras, porque percebem que você não as usa levianamente. E mais importante, você ganha reputação de ser alguém que pensa antes de falar, uma qualidade cada vez mais rara e admirada no mundo acelerado de hoje. Pessoal, antes de continuar com nossas próximas dicas incríveis, quero muito que você faça parte dessa comunidade que está transformando vidas. Se esse conteúdo está te ajudando, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos que posto todos os dias. Comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Sua participação me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade como este. Agora vamos continuar com nossas próximas dicas que vão transformar completamente como as pessoas te veem. Dica 4. Pratique a escuta profunda. Você já notou como nos sentimos atraídos por pessoas que realmente nos escutam? Não estou falando de fingir interesse enquanto espera a sua vez de falar. Estou falando de escuta genuína, onde você está totalmente presente com a outra pessoa. É impressionante como essa habilidade simples se tornou tão rara que, quando alguém a demonstra, imediatamente ganha nosso respeito. O problema é que a maioria de nós fomos condicionados a pensar que, para ser respeitado, precisamos impressionar os outros com nossas próprias histórias, conhecimentos e opiniões. Ficamos tão preocupados em parecer interessantes que esquecemos de ser interessados. E aqui está o segredo que poucos entendem. As pessoas se importam muito mais com o quanto você se importa com elas do que com o quanto você sabe. Para praticar a escuta profunda,
primeiro elimine todas as distrações quando alguém estiver falando com você. Guarde o celular, vire-se de frente para a pessoa e mantenha contato visual. Em vez de pensar no que vai dizer em seguida, concentre-se verdadeiramente em compreender o que está sendo dito. Faça perguntas que aprofundem a conversa, como: o que te fez sentir assim? Ou como isso impactou você? E aqui está uma técnica poderosa. Antes de responder, tente resumir o que entendeu com frases como: então, pelo que entendi, para mostrar que realmente prestou atenção. Tem um exemplo impressionante de um aluno meu, Felipe, que era considerado invisível no seu ambiente de trabalho. Ele começou a praticar escuta profunda com seus colegas e chefes. Em menos de 2 meses, foi convidado para participar de projetos importantes que antes nem sabia que existiam. Um colega chegou a dizer: conversar com o Felipe é diferente. Parece que ele realmente se importa com o que você tem a dizer. Quando você escuta profundamente, as pessoas não apenas gostam mais de você, elas confiam em você. Elas sentem que podem ser vulneráveis na sua presença. E essa confiança é a base de qualquer relação de respeito duradoura. As pessoas raramente lembram exatamente o que você disse, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Dica 5. Conheça e defenda seus valores. Talvez a característica mais marcante das pessoas verdadeiramente respeitadas seja que elas têm princípios claros e vivem de acordo com eles, mesmo quando isso não é conveniente. Elas não mudam de opinião para agradar os outros ou se encaixar no grupo. O problema é que muitos de nós nunca paramos para definir claramente quais são nossos valores fundamentais. Reagimos às situações momento a momento, frequentemente priorizando conforto imediato ou aceitação social sobre integridade pessoal. Com o tempo, isso nos torna previsíveis e manipuláveis aos olhos dos outros. Para desenvolver essa qualidade, reserve um tempo para identificar seus valores mais importantes. Podem ser coisas como honestidade, lealdade, excelência, compaixão, coragem ou justiça. Escolha 3 a 5 que realmente ressoem com você em um nível profundo. Em seguida, pense em como esses valores se manifestam nas suas ações diárias. Por exemplo, se você valoriza a honestidade, você está disposto a dar feedback sincero, mesmo quando é desconfortável. Se valoriza a excelência, você se recusa a entregar trabalhos medíocres, mesmo quando ninguém notaria. O próximo passo é começar a tomar decisões baseadas nesses valores, especialmente quando surgem conflitos. Por exemplo, tive uma cliente, Juliana, que trabalhava em um ambiente corporativo extremamente competitivo, onde mentir sobre prazos e resultados era prática comum. Ela identificou a integridade como um de seus valores fundamentais e decidiu que seria totalmente honesta em seus relatórios, mesmo quando isso significava admitir atrasos ou problemas. No início, seus colegas zombaram dela, mas com o tempo algo interessante aconteceu. Seu chefe começou a confiar exclusivamente nela para informações críticas. Ela se tornou a única pessoa na equipe cuja palavra não era questionada. Quando você vive de acordo com valores claros, as pessoas podem discordar de você, mas não podem deixar de respeitá-lo. Elas sabem que você não é movido por modismos ou pressão social, mas por convicções profundas. Isso cria uma espécie de autoridade moral que é muito mais poderosa e duradoura do que qualquer título ou posição formal. Dica 6. Domine uma habilidade valiosa. Em um mundo onde muitas pessoas sabem um pouco sobre muitas coisas, aqueles que desenvolvem maestria em uma área específica naturalmente atraem respeito e admiração. Não estou falando de ser apenas bom em algo, mas excepcionalmente bom. O problema é que vivemos em uma cultura de distração e gratificação instantânea. Somos bombardeados constantemente com novas tendências, cursos e oportunidades, e acabamos pulando de interesse em interesse sem nunca nos aprofundarmos o suficiente para desenvolver verdadeira excelência. Para aplicar essa dica, primeiro identifique uma habilidade que combine 3 elementos. Algo que você goste de fazer, algo que você tenha alguma aptidão natural para desenvolver
e algo que seja valorizado pelas pessoas ao seu redor. Pode ser uma habilidade técnica, como programação, uma habilidade criativa, como de design gráfico, ou uma habilidade interpessoal, como negociação ou comunicação pública. Uma vez identificada essa habilidade, comprometa-se com o que os especialistas chamam de prática deliberada. Treinar conscientemente os aspectos mais difíceis dessa habilidade, buscando feedback constante e ajustando seu método. Dedique pelo menos 30 minutos diários a essa prática, sem exceções. Vou compartilhar um exemplo inspirador. Daniel, um dos meus primeiros alunos, era um profissional mediano em uma empresa de marketing digital. Ele decidiu se especializar profundamente em análise de dados para marketing, uma área que poucos na sua empresa dominavam. Por 2 anos, ele estudou religiosamente, fez cursos, participou de projetos voluntários para ganhar experiência e até criou um blog compartilhando insights sobre o assunto. No início, ninguém prestava muita atenção, mas gradualmente, ele começou a resolver problemas que ninguém mais conseguia resolver. Colegas começaram a procurá-lo para tirar dúvidas. Executivos começaram a solicitar sua presença em reuniões importantes. Em 3 anos, ele foi promovido 2 vezes e se tornou o especialista mais jovem da história da empresa. Quando você domina uma habilidade valiosa, você se torna indispensável. As pessoas não apenas respeitam seu conhecimento, mas também sua dedicação e disciplina. E mais importante, você desenvolve uma confiança genuína que não pode ser falsificada, porque está baseada em competência real e comprovada. Dica 7. Domine a arte de valorizar os outros genuinamente. Parece contraditório, mas uma das maneiras mais poderosas de ganhar respeito é mostrar respeito sincero pelos outros. As pessoas mais admiradas não são aquelas que constantemente buscam os holofotes, mas aquelas que sabem como fazer os outros se sentirem valorizados e importantes. O problema é que muitas vezes estamos tão focados em provar nosso próprio valor que esquecemos de reconhecer o valor nos outros, ou pior, usamos elogios vazios e lisonja transparente que acabam tendo o efeito oposto ao desejado. Para aplicar essa técnica, comece a procurar ativamente qualidades admiráveis nas pessoas ao seu redor. Todo mundo tem algo valioso para oferecer, seja uma habilidade específica, uma qualidade de caráter ou uma perspectiva única. Quando você identifica essa qualidade, reconheça-a especificamente e publicamente. Em vez de um elogio genérico como bom trabalho, diga algo como a forma como você analisou todos os ângulos desse problema antes de tomar uma decisão foi realmente impressionante. O segredo é ser específico, sincero e oportuno. Nunca elogie por elogiar. As pessoas têm um radar extremamente sensível para a falsidade. Um segundo elemento dessa técnica é aprender a pedir conselhos ou opiniões genuinamente. Quando você solicita a contribuição de alguém em sua área de expertise, você demonstra que valoriza a sabedoria dessa pessoa. Uma aluna minha, Patrícia, era nova em uma posição de liderança e enfrentava resistência de uma equipe mais experiente. Em vez de tentar impor sua autoridade, ela começou a reconhecer publicamente as habilidades específicas de cada membro da equipe e a solicitar suas opiniões em decisões importantes. João, você tem 15 anos de experiência nessa área. O que você acha dessa abordagem? Ou, Márcia, seu olhar para detalhes é incrível. Você poderia revisar este projeto e me dizer o que está faltando? O resultado foi surpreendente. Em poucas semanas, a resistência inicial se transformou em cooperação entusiasmada. As pessoas que antes a viam como uma intrusa, agora a consideravam uma líder que realmente os valorizava. Quando você valoriza sinceramente os outros, cria um ciclo poderoso. As pessoas naturalmente retribuem com respeito. Elas passam a ver você não como alguém que compete por atenção, mas como alguém que eleva todos ao seu redor. E isso, talvez mais do que qualquer outra qualidade, é o que distingue as pessoas verdadeiramente admiráveis das simplesmente bem-sucedidas. Dica 8. Cultive integridade impecável.
Você já notou como algumas pessoas têm uma reputação tão sólida que mesmo quando cometem erros, as pessoas tendem a dar o benefício da dúvida? Isso acontece porque elas construíram um histórico de integridade inquestionável ao longo do tempo. A integridade vai muito além de simplesmente não mentir. É sobre consistência entre o que você diz e o que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. O problema é que estamos constantemente tentados a tomar pequenos atalhos éticos, uma pequena mentira para evitar constrangimento, uma promessa que sabemos que será difícil cumprir, ou ignorar um erro na esperança de que ninguém note. Cada uma dessas pequenas concessões pode parecer inofensiva no momento, mas elas se acumulam e gradualmente corroem nossa credibilidade. Para desenvolver integridade impecável, comece fazendo promessas com extrema cautela. Antes de dizer, vou fazer isso, considere cuidadosamente se você realmente pode e vai cumprir. É melhor dizer, vou verificar se posso fazer isso, do que prometer algo que você não tem certeza se poderá entregar. Em seguida, quando você se comprometer com algo, trate isso como sagrado. Cumpra seus compromissos mesmo quando surgem obstáculos, mesmo quando se torna inconveniente, mesmo quando a outra pessoa talvez nem lembre que você prometeu. Se por algum motivo você não puder cumprir uma promessa, comunique isso imediatamente. Assuma a responsabilidade sem desculpas excessivas e ofereça uma alternativa ou solução. Tive um cliente, Rodrigo, que era extremamente talentoso, mas tinha dificuldade em avançar na carreira. Durante nossas sessões, identificamos que ele tinha o hábito de fazer promessas impulsivas que frequentemente não conseguia cumprir. Ele começou a praticar o que chamamos de promessa consciente, pensar cuidadosamente antes de se comprometer e depois honrar religiosamente seus compromissos. Em apenas 6 meses, sua reputação no trabalho mudou completamente. Seu gerente comentou em uma avaliação: quando o Rodrigo diz que algo será feito, eu sei que posso contar com isso sem precisar verificar. A integridade cria um tipo de confiança que nenhuma habilidade técnica ou carisma pode substituir. As pessoas podem admirar seu talento, mas elas confiam no seu caráter. E em um mundo onde muitos procuram atalhos para o sucesso, aqueles que escolhem o caminho mais difícil da integridade consistente, inevitavelmente se destacam e ganham um respeito que dura muito além de qualquer realização temporária. Dica 9. Aprenda a gerenciar suas emoções. Uma das marcas mais distintivas das pessoas verdadeiramente respeitadas é sua capacidade de manter a compostura em situações de alta pressão. Elas não são robôs sem emoções. Pelo contrário, muitas vezes são extremamente apaixonadas, mas sabem como processar e expressar essas emoções de maneira construtiva. O problema é que somos bombardeados constantemente com estímulos que provocam reações emocionais. Comentários críticos, prazos impossíveis, conflitos interpessoais, decepções e falhas. Reagir impulsivamente a esses gatilhos pode destruir em segundos um respeito que levou anos para construir. Para desenvolver essa habilidade, o primeiro passo é aumentar sua autoconsciência emocional. Comece a identificar seus principais gatilhos emocionais, aquelas situações específicas que tendem a fazer você perder o controle. Pode ser quando você se sente ignorado, criticado injustamente, ou quando percebe uma injustiça. Uma vez identificados esses gatilhos, desenvolva uma estratégia de pausa. Quando sentir uma emoção forte surgindo, dê a si mesmo permissão para não reagir imediatamente. Respire profundamente várias vezes. Se possível, diga algo como: preciso de um momento para pensar sobre isso, ou vamos voltar a esse ponto depois que eu revisar algumas informações. Esse pequeno intervalo permite que seu cérebro racional retome o controle do seu cérebro emocional. Conheço uma executiva, Luciana, que tinha a reputação de ser brilhante, mas temperamental. Em reuniões desafiadoras, ela frequentemente interrompia os outros ou fazia comentários cortantes quando contrariada. Trabalhamos juntos nessa técnica de gerenciamento emocional. E ela desenvolveu o hábito de anotar seus pensamentos em vez de verbalizá-los imediatamente quando sentia raiva ou frustração.
Essa simples mudança transformou sua dinâmica profissional. 6 meses depois, ela foi descrita em uma avaliação 360 como uma líder que mantém a calma, mesmo nas situações mais caóticas, e alguém que nos faz sentir seguros mesmo durante crises. Quando você demonstra consistentemente equilíbrio emocional, as pessoas não apenas respeitam suas habilidades, mas confiam em seu julgamento. Elas sentem que podem trazer problemas difíceis para você sem medo de uma reação desproporcional. Percebem que suas decisões são baseadas em princípios e raciocínio claro, não em humores momentâneos ou reatividade. E talvez o mais importante, elas começam a modelar seu próprio comportamento de acordo com o seu, criando um ambiente onde todos se comportam com mais maturidade emocional. Dica 10. Prática da generosidade estratégica. Existe uma forma de influência tão poderosa que quase parece mágica quando você a observa em ação. É a capacidade de dar sem esperar retorno imediato. As pessoas mais respeitadas e admiradas que já conheci são invariavelmente generosas, com seu tempo, conhecimento, contatos ou recursos. Elas cultivam o que eu chamo de mentalidade de abundância, a crença de que ajudar os outros a subir não diminui suas próprias chances de sucesso, mas, na verdade, as multiplica. O problema é que vivemos em uma cultura que muitas vezes promove uma visão de soma zero, a ideia de que para você ganhar, alguém tem que perder. Isso nos leva a proteger zelosamente nossos recursos, conhecimentos e conexões, com medo de que compartilhá-los nos torne menos valiosos ou substituíveis. Para praticar a generosidade estratégica, comece identificando seus recursos únicos, coisas que você pode oferecer com relativamente pouco esforço, mas que têm grande valor para os outros. Pode ser seu conhecimento em uma área específica, acesso a determinadas pessoas ou informações, ou simplesmente a capacidade de ouvir e dar feedback honesto. Em seguida, procure ativamente oportunidades para oferecer esses recursos sem ser solicitado e sem expectativa imediata de retribuição. Por exemplo, se você percebe que um colega está lutando com um projeto, ofereça ajuda específica. Notei que você está trabalhando com esse novo software. Usei ele por 2 anos no meu emprego anterior. Posso mostrar alguns atalhos que aprendi se quiser. Ou se você lê um artigo que seria valioso para alguém na sua rede, envie com uma nota personalizada, explicando por que pensou nessa pessoa. Um dos exemplos mais impressionantes que presenciei foi o de Carlos, um profissional de marketing que construiu uma reputação extraordinária em seu setor. Sua estratégia era simples. Ele dedicava 2 horas por semana para ajudar gratuitamente pessoas que estavam começando na carreira. Ele revisava portfólios, dava conselhos específicos e frequentemente apresentava iniciantes a contatos que poderiam ajudá-los. Não havia nenhuma expectativa de retribuição imediata. 3 anos depois, Carlos tinha uma rede de pessoas leais que não apenas o admiravam, mas ativamente promoviam seu trabalho e criavam oportunidades para ele. Como ele mesmo disse, eu plantei sementes de generosidade por anos e agora estou colhendo resultados que jamais conseguiria sozinho. Quando você pratica a generosidade estratégica, as pessoas não apenas respeitam sua expertise, mas sua personalidade. Elas se sentem em dívida emocional positiva com você, o que as torna naturalmente inclinadas a retribuir quando surgem oportunidades. Mais importante, você cria um exército de defensores que falam bem de você quando você não está presente. E não há forma mais poderosa de construir uma reputação do que através do elogio de terceiros. Chegamos ao final dessa jornada e quero que você entenda uma coisa fundamental. Ser respeitado e admirado não é uma questão de sorte ou de nascer com um dom especial. É um resultado direto de hábitos consistentes e escolhas conscientes que você faz todos os dias. Ao implementar essas 7 estratégias, dominar sua linguagem corporal, falar menos e dizer mais, usar o silêncio estratégico, praticar a escuta profunda, conhecer e defender seus valores, dominar uma habilidade valiosa e valorizar genuinamente os outros,
Você não está apenas mudando como os outros te veem, mas como você vê a si mesmo. E essa transformação interna é talvez o benefício mais poderoso de todos. Lembre-se que ganhar respeito não acontece da noite para o dia. Haverá momentos em que você voltará aos velhos hábitos, momentos em que duvidará se está fazendo diferença. Nesses momentos, seja gentil consigo mesmo e simplesmente volte ao caminho. A consistência, não a perfeição, é o que realmente importa. Então agora, eu tenho um desafio para você. Escolha apenas uma dessas estratégias e pratique-a conscientemente por 7 dias seguidos. Apenas uma. Coloque um lembrete no seu celular para refletir sobre como você a aplicou naquele dia. E depois me conte nos comentários qual estratégia você escolheu e que diferença notou. Quem sabe sua experiência não inspira outras pessoas que estão assistindo? Você merece ser visto, ouvido e valorizado pelo que realmente é. E com essas ferramentas em mãos, tenho certeza que você vai criar uma presença magnética, que naturalmente atrai o respeito e a admiração que você sempre mereceu. Até o próximo